Olá, amigos do esporte, com meus cumprimentos, estamos iniciando mais um Minuto Esportivo. Olha, uma curiosidade apenas. Sábado eu estava vendo o jogo do Bayern de Munique no campeonato alemão. O técnico Guardiola suprimiu o zagueiro. Já entrou com 2 laterais e um meio-campista, fazendo a função dos zagueiros, quer dizer, jogou sem zagueiros de área a equipe do Bayern de Munique. Xabi Alonso, que todos conhecem, joga na seleção espanhola, que é um meio-campista, era o homem que ficava ali entre o meio de campo e a defesa do Bayern. Sabe qual foi o resultado? 3-0 para a equipe do Bayern. Mas eu estou fazendo esse preâmbulo apenas para dizer, o Osório, que é tido e a vida aí como tio Patinhas, no São Paulo, o torcedor são paulino já imaginou se ele fizesse isso no São Paulo e por acaso perdesse o jogo, o que aconteceria com ele? O Guardiola é tido e havido como o melhor técnico do futebol mundial. Fez esse trabalho lá no Bayern, entrou sem zagueiro e seu time venceu por 3-0. É claro que os senhores poderiam estar pensando, mas não compare o Bayern de Munique com o São Paulo. Mas eu estou dizendo dos dois estilos, né? Muito parecido do técnico do São Paulo e o técnico da equipe do Bayern. O técnico do São Paulo é arrojado, ousado, faz algumas alterações, muda de posição os jogadores, né? Não está atingindo aquilo que ele esperava no São Paulo, porque há um desnível muito grande na equipe do São Paulo entre titulares e reservas, razão pela qual ele não consegue, né, naturalmente, atingir o seu objetivo. Dito isto, o Campeonato Brasileiro teve sequência no sábado e no domingo. Olha, no sábado o Vasco jogou contra a equipe do Figueirense. Um resultado injusto para a equipe do Vasco. Perdeu de 1-0, no segundo tempo foi um bombardeio do Vasco em cima da equipe do Figueirense. Olha, o goleiro do Figueirense foi o melhor jogador em campo e o Vasco perdeu pelo menos 4 grandes oportunidades de gol. Aos 48 minutos e 30 segundos, já nos acréscimos do jogo, não é que a equipe do Figueirense, numa escalada, numa jogada de contra-ataque, surpreende o Vasco, faz 1-0 e terminou o jogo. O Vasco está irremediavelmente perdido no Campeonato Brasileiro. O São Paulo jogou contra a Ponte Preta à noite, venceu a Ponte Preta por 3-0, jogou melhor, mereceu o resultado. O São Paulo, a Ponte Preta com muitos desfalques, né? Perdeu alguns jogadores, suspensão, contusões, isso fragilizou a equipe da Ponte, que não tem um banco de suplentes à altura. A Ponte Preta não tem elenco, né? Tem 12 jogadores, o resto a Ponte tem que estar quebrando o galho ali em razão até das próprias dificuldades financeiras que o time atravessa. O São Paulo mandou no jogo, teve o maior domínio, controlou melhor, fez os 3 gols. O Ganso jogou muito bem, talvez tenha sido um dos melhores em campo. O Pato foi muito bem também. Agora, eu estou vendo esse colombiano centroavante de São Paulo, olha, com todo o respeito que eu tenho por ele. Eu não sei, eu vi 2 jogos dele, não me agradou. É um jogador butiludo, como se diz na gíria, não tem categoria, não tem técnica, pelo menos não demonstrou nessas 2 últimas partidas, embora nesse último jogo tenha feito gol. Uma vitória incontestável do Vasco, do São Paulo por 3-0 sobre a Ponte Preta. Grêmio e Curitiba não saíram do 0-0 lá em Porto Alegre, um resultado desastroso para o Grêmio, que podia chegar ali, encostar no Atlético Mineiro, mas não encostou, deixou o Atlético e o Corinthians deslanchar. Agora existe um fosso entre o Grêmio, o Atlético e o Corinthians. O Cruzeiro jogou contra o Santos, em Belo Horizonte. O Santos venceu por 1-0, um golaço do comandante de ataque Ricardo Oliveira. Jogou mais bola, o Santos jogou mais bola, um time mais consciente, mais entrosado, mais toque de bola. O Luxemburgo inventou muito na equipe do Cruzeiro, acabou se comprometendo a equipe do Cruzeiro, que está agora no bico do urubu. Palmeiras e Joinville fizeram um espetáculo em que o Palmeiras vencia por 2-0 com muita tranquilidade.
cedeu espaço, em 2 falhas individuais, a equipe do Joinville chegou ao empate. Aí o time entrou em desespero. O segundo tempo o Palmeiras não se acertava, não se encontrava em campo, até que veio uma jogada de Dudu pela beirada do campo, pelo lado direito, um cruzamento, e o garoto Gabriel Jesus, que já tinha feito um gol, fez o 3º gol, que deu a vitória à equipe do Palmeiras. O Palmeiras está carente no seu meio de campo. O meio de campo do Palmeiras anda falhando muito com a ausência do Gabriel e do próprio Arouca, né? O Arouca está contundido, mas pode voltar a qualquer momento. A Gabriel só no ano que vem. O Palmeiras ainda contratou um jogador, um volante junto ao América de Minas Gerais, estreou ontem, né? Jogou apenas 15 minutos, mas é um jogador de marcação. O Palmeiras perde um pouco da criatividade no meio do campo, acha até que o técnico teria que inventar ali, sair jogando com 4 atacantes, puxando mais o Dudu para o meio do campo, o Robinho e o Arouca no meio do campo, e estamos conversados. E jogar realmente ofensivamente. Gabriel Jesus é o nome do Palmeiras do momento, fez 2 gols no jogo contra a equipe do Cruzeiro pela Copa do Brasil e fez 2 gols ontem no Campeonato Brasileiro, gols de bonita feitura, o segundo que ele fez de grande oportunismo e o primeiro de bonita feitura, que vislumbrou o canto, tocou de primeira e fez o primeiro gol do Palmeiras aos 45 segundos de jogo. E finalmente Chapecoense e Corinthians, um jogo aguardado por muita gente lá em Chapecó, o Chapecó que perdeu apenas uma vez em sua casa do São Paulo no primeiro turno, mas não jogou futebol suficiente para evitar a derrota não. O Corinthians impôs o seu jogo, fez 2-0 no primeiro tempo, no segundo tempo, no primeiro tempo ainda quase no finalzinho, o Corinthians permitiu que o Chapecoense fizesse o seu gol, porque foi uma falha da defesa corintiana, 2-1 virou o jogo, o Corinthians administrou esse resultado, até sair a penalidade máxima que o Jadson converteu em gol, ficando assim 3-1 para o Corinthians. O Corinthians agora está com 46 pontos ganhos, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Em segundo está o Atlético Mineiro com 42, 4 pontos separam, portanto, o Corinthians, primeiro colocado, do Atlético, segundo colocado. O Grêmio tem 38, o Palmeiras entrou no G4, está com 34 pontos ganhos. Depois vem São Paulo com 34, o Atlético é o 6º, o Atlético do Paraná com 33, e o Fluminense, que foi para 7º lugar, perdeu 3 posições, a equipe do Fluminense foi para 33. Voltou para ele, tocou para trás, bate pro gol! Gol! Tocando ali no meio, jogada bonita, saiu o goleiro, sobra! Gol! O Pato vai tentar fazer a jogada. Michel tá lá dentro, também o Willer! Gol! Arriscou direto, golaço! Gol! Olha a chegada aqui pela esquerda, falhou a defesa! Gol! Ronaldo Zé! Que pancada! Chegou para ele, bateu! Gol! Bola para a área, perigosa. Olha o Paraíba! Gol! A bola passou pelo Alexandre, Dudu! O Corinthians ficou bom, o torcedor se levanta, bola pro Elias, bateu pro gol! Mas ainda tem a possibilidade. Com o Wendel, mais um cruzamento! Gol! Chapecoense ainda tenta o seu gol. Apodi no cruzamento! Gol! No pênalti, tá pertinho da bola. Partiu o pé direito pro gol! Valeu, gente! Minuto Esportivo chega ao seu final. Da minha parte, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua atenção. Tenham todos realmente um bom início de semana.